Salve Maria, eu sou o Padre Fábio Fernandes, cura do Apostolado Católico São Pedro de Alcântara, e esta é a Casa sobre a Rocha com meditações diárias. Hoje, segunda-feira, da 10ª semana depois de Pentecostes, 3 de agosto, nós meditamos o Evangelho do domingo, em que a pessoa do publicano, que se humilha diante de Deus, prostrando-se por terra, e nem sequer erguendo seu olhar ao alto, reconhecendo-se um miserável pecador, batendo no peito, com toda a humildade, reconhecendo a verdade do que ele é diante de Deus, sendo humilde. Na figura deste publicano, que reconhece o seu pecado diante de Deus e é exaltado pelo próprio Deus, pois Nosso Senhor o elogia ao contar a parábola, dizendo que este vai para casa justificado diante de Deus. A Igreja realiza este ato de uma maneira muito particular diante do sacramento da Santíssima Eucaristia. A começar pela própria Santa Missa, da Missa Tridentina, claro, e que nas orações ao pé do altar, o sacerdote junto com o acólito rezam cada qual o seu devido momento. Em primeiro lugar, o próprio sacerdote, fazendo uma inclinação profunda diante do altar, reza o Confiteor de Onipotente. Confesso a Deus Todo-Poderoso. E ali reconhece de uma maneira geral e confessa de maneira geral, nesse sacramental aqui, os seus pecados. De uma maneira aberta, pública, diante de Deus e diante da Igreja. E a Igreja assim o faz, para que, antes de mais nada, antes mesmo da transmissão das lições da Epístola e do Evangelho da Missa, antes da confecção da Santíssima Eucaristia, na missa propriamente dita, a partir do ofertório e depois a consagração, antes de qualquer coisa, a Igreja nos faz exercitar a humildade, rezando com piedade, prostrados diante de Deus, o Confiteor, para que nos colocando no nosso devido lugar, como miseráveis pecadores e necessitados da misericórdia de Deus, nós assim prostrados diante do altar, reconhecendo nossos pecados, possamos então, menos indignamente, nos preparar para então participar ou celebrar os santos mistérios da Santa Missa, do Santo Sacrifício do Senhor. De modo então que a Igreja nos dá esta lição. E esta lição da liturgia nós devemos levar para a vida. De forma que a Igreja também, antes da própria comunhão, os fiéis então rezam o Confiteor novamente, prostrados diante da Santíssima Eucaristia, agora presente no altar, para que assim então possam receber a Santíssima Eucaristia com as devidas predisposições interiores e com fruto, tendo como que, antes de mais nada, o reconhecimento dos nossos pecados e da nossa miséria diante de Deus. Isso, caríssimos fiéis, devemos levar da liturgia para a nossa vida, para a vida diária. No exame de consciência à noite, por que não rezar com piedade o Confiteor? Pedindo a Deus que, antes de mais nada, tenha piedade de nós.
quando nós estamos por acaso cheios de nossa soberba e da nossa vaidade, por que não pararmos um pouco aonde estivermos e rezarmos o Confiteor, reconhecendo o que somos realmente diante de Deus, ocupando o nosso devido lugar, que é o lugar de pecadores e de necessitados de sua bondade e de sua misericórdia. O Confiteor, ele é um ato de piedade e um sacramental da igreja, que se recebe diante do sacerdote, quando ele dá a absolvição ali, após o Confiteor, conforme a própria liturgia, ela os delibera, o que não substitui o sacramento da confissão, claro que não, ali é um sacramental, nos preparando interiormente. Esse ato de rezar o Confiteor é uma mortificação da nossa soberba, e que nós devemos então levar da liturgia para a nossa vida do dia a dia, de modo especial no exame de consciência à noite, nos preparando assim com santos propósitos para o outro dia. Nos cum prolipia, benedicat Virgo Maria.